Bom dia, professor. Como é que tá, Lima Júnior? Bom Tudo dia, bem? professor. Tudo bem, professor? E com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. E agora com vocês na sala eu fico melhor ainda. Nicolas, Que bom, professor. Rainara, tá tudo. Como é? Desculpa. Bom dia, professor. Como é que o senhor tá? Raiando, Eu tô professor. bem. É porque aqui a minha imagem tá embaçada pra caramba. Eu acho que é a minha internet. Se a internet cair, gente, vocês peçam pra entrar de novo, tá? Porque hoje tá desse jeito, viu? Se a internet cair, peço pra entrar de novo, tá bom? Não desistam, não. Deixa eu ver aqui. Tá. Tô bem, E aí, Nicolas. E professor? você? Diga lá, meu irmão. Eu tô bem, professor. Hoje tem Brasil e Venezuela, professor. Depois da novela de noite. Eu E não tô nós mais tão. ganhamos, hein? Graças a Deus, né, Nico? As coisas estão andando direitinho, devagarinho a gente chega lá, né? É, Tá, então, então. no jogador, professor. Um Bom jogador dia, italiano, Maria que é o Clara, Alan tudo bem? Imperiur. Eu vi lá. É o Alan Imperiur. Meu amigo é italiano, meu amigo. Acho que Zagueiro já aí, foi. né? Já tinha contratado, professor, só que ele tava na Itália resolvendo umas coisas aí, agora que ele voltou. Ele é zagueiro, né? Uhum. Melhor Então zagueiro vamos que lá, ó. tem. Tem a Evelyn pedindo para entrar, a Glenda, tem o Luiz Gabriel agora. Deixa eu botar aqui, admitir todos. Luiz Gabriel. Cadê? Tá aqui. Então, É, assim, professor, se o Zoom tivesse aquele professor de admitir automaticamente, quando o aluno entrar, já admite automaticamente, seria bom demais, né, professor? Porque teria menos trabalho, né? é menos trabalho, mas para ser sincero, eu prefiro assim, que eu consigo ter o controle de quem está entrando na sala e eu posso colocar como frequência, entendeu? Então Ah, eu prefiro até assim, eu poderia colocar, poderia liberar. Eu tenho como liberar, entendeu? automaticamente, professor? Eu tenho como liberar. Só que Ah, sim. eu prefiro assim, porque eu consigo controlar quem está entrando, e aí eu tenho o controle para colocar aqui E quem na tá frequência. saindo, né? E quem está saindo também, justamente. Eu só colocar aqui quem está entrando, eu vou iniciar Ê, a aula. Flamengo A nossa resumo. aula, gente, ainda tá vinculada a cálculos químicos, tá? Que é praticamente o último conteúdo, né, do ano. E é o que vocês vão necessitar no começo, né, do segundo ano de vocês. Eu particularmente desejo que seja comigo, né? Caso não seja, pelos infortúnios da vida, né? Que vocês sejam felizes, né? Eu vou dizer assim porque todo ano alguém quer mudar, ou precisa mudar, ou há necessidade de mudar. Eu espero que não, que vocês continuem na Unesp. A Unesp é uma escola de qualidade e a gente tem muitas aprovações no Enem, muitas. Ano passado vocês viram, inclusive, aí, a aprovação de medicina, que tem muita escola aí que não consegue aprovar para medicina. E é porque é escola de nome, enfim. Hoje nós vamos trabalhar, gente, a continuação de cálculos químicos. Eu vou falar para vocês hoje de reagente limitante e reagente em excesso, né? Reagente limitante em excesso. O que vem a ser isso? Quando nós temos a reação química, nós só podemos trabalhar com aqueles cálculos que eu mostrei para vocês no mês passado, né? Inclusive que nós fizemos provas sobre isso. Esses cálculos estão vinculados com elementos que vão ter que ser consumidos dentro da reação. Os que são consumidos ou que estão em excesso, eles não vão participar da reação, não vão atrapalhar, né? Eles não influem nem contribuem, como diz um aluno meu. Porém, nós precisamos definir, decifrar qual é o que vai estar em excesso e qual será o limitante. Então, a regra de hoje é isso, é descobrir quem está em excesso e quem será o limitante. Então, o meu slide que eu vou postar para vocês é um slide bem curtinho, tá? Que mostra já o que vocês necessitam saber, que vocês necessitam conhecer e agir, né, em cima desses questionamentos sobre essa estequiometria. Então, quando qual é o indício de você identificar se você vai ter que trabalhar com esse cálculo vinculado aí a reagente em excesso? Quando a questão te fornecer valor de massa, ou valor de concentração, ou valor de volume para os dois reagentes. Então, isso já te dá o indício de que você vai ter que trabalhar com reagente em excesso. Saber quem realmente está em excesso e está direcionando os seus cálculos para o que vai ser consumido totalmente na reação, que é chamado especificamente de reagente limitante. Tá? Então, existe o reagente limitante, existe o reagente em excesso.
Tá? Eu vou dar início aqui, eu vou espelhar um slide para vocês. Esse slide eu vou botar hoje à tarde no sala de aula. Esse slide é a aula também, obviamente, tá? Porque eu vou fazer algumas resoluções de questão com vocês hoje. E aí é bom para que vocês tenham gravado e possam aí trabalhar direitinho, né? Se tiver dúvida, né? Poder ir diretamente tirar essa dúvida no vídeo. Para ter uma noção como é que é as coisas, né, professor? Justamente. A noção é... Também espero que seja possível. Pois é, Maria Clara, eu desejo muito que seja vocês, que eu seja o professor de vocês no próximo ano, e que a gente consiga superar essa dificuldade, porque eu acredito que ela não é só para mim, é para todos, né? Essa dificuldade do distanciamento, às vezes, vocês alunos, por ser jovens, porque o jovem, ele quer tudo de uma vez, né? Eu já tive a idade de vocês, apesar de eu ser apenas um ano mais velho que vocês, mas eu queria tudo de uma vez. Não, eu quero agora, não, isso daqui serve para mim, não, isso daqui não serve. Nessa nossa idade, a gente tem esse pensamento, né? E quando, por exemplo, acontece um infortúnio desse, onde eu tenho que ficar preso em casa, eu que tenho já um desenvolvimento, eu ando, eu corro, eu jogo bola, eu viajo, de repente eu tenho que ficar em casa, a gente fica realmente desanimado, a gente fica cansado. A gente que gostava de celular, de computador anteriormente, a gente achava que ia ser fácil. Eu mesmo achava que ia ser fácil. Mas não é você ficar horas e horas na frente de um celular, de um computador. No caso, fazendo algo que não é tão agradável, né? Porque se eu disser para você que estudar é agradável, eu estou mentindo. Estudar é uma necessidade, né? É uma necessidade. Então, tudo que a gente fala, tudo que eu aprendo, por exemplo, que eu também sou aprendiz. Eu aprendo com vocês, né? Aqui é uma troca de informações. Tudo que eu aprendo é porque eu treinei, porque eu estudei. Eu não vou estar aí fazendo relação de aprendizagem só pelo Professor, achismo, como diz, né, né? professor, estudar é ruim, mas é necessário que a gente possa entender melhor as coisas na vida. Porque isso pode acontecer a qualquer momento com nós, com qualquer um. Só respondendo aqui, deixa eu ver aqui, pronto. Eu também tem horas que eu olho para o celular, às vezes tem 1001 mensagem das escolas para mim, mas eu já não tenho paciência para ver. Imagine vocês, né? Imagine vocês. Por isso que às vezes eu entendo quando o aluno não aparece na minha aula, né? Ou quando está na aula na primeira e não volta na segunda, até porque essa parte da química aqui é a parte mais complicada mesmo, tá? Eu fico triste porque eu não estou presencial para poder estar perto de vocês, na cadeira de vocês, aí do ladinho, tentando mostrar, tentando formular a ideia para vocês. É ruim, realmente. Aprender assim de aula online ou mesmo de videoaula não é a mesma coisa, não é. Isso é fato, tá? Mas isso vai depender da gente. Depende de mim e depende muito mais de vocês. Porque eu tô aqui, ó, o nosso último encontro foi o do Halloween, vocês lembram, né? Vocês viram que eu me fantasiei, que eu procurei trazer algo diferente, para que vocês não fiquem nesse marasmo, né, de um ano todo preso aqui na tela do computador, que nós estamos presos aqui dentro. Nós estamos presos, tá aqui, ó, estamos presos, né? Enfim, vamos lá, com força a gente chega lá e nós vamos conseguir sim, porque nós somos vencedores. Desde já eu digo isso para vocês. E essa turma aqui vai ser um excelente segundo ano, tá? Então, vamos exercitar o nosso cérebro, vamos falar um pouco aí de cálculo estequiométrico 2, é justamente aí o nosso, que eu acabei de falar para vocês, de reações em excesso. Ei, professor, sabe que eu gostei mais, professor, desse slide aí só mostrando? Gostei mais do cérebro, professor, fazendo exercício e o outro correndo. Gostei, foi o senhor que fez, foi? A gente baixa da internet, é facinho, facinho. Enfim, então o cérebro precisa de se exercitar, já que eu não estou podendo me exercitar, vamos exercitar o cérebro. Então, por isso que eu coloquei como exercício do cérebro em função aí de a gente poder desenvolver diretamente aí o nosso raciocínio sobre esse conteúdo. Aqui é um resumo, tá? Ó, resumo do que vocês precisam fazer, tá? O que precisa ser feito
em função do entendimento direto, né, da Gente, desculpe aí, desculpe, a internet não tá boa mesmo, não. Desculpe aí. Tive que resolver um problema rápido aqui, tá? Então, vamos prosseguindo. Ó. Quando a gente fala reagente em excesso, como é que a gente vê? Tá bem aqui dizendo, ó. Problemas envolvendo quantidades em excesso de um dos reagentes. Deixa eu só ler um pouquinho com vocês. Então, ó. Sempre que o enunciado do problema fornecer quantidades de todos os reagentes, foi o que eu falei para vocês no início, né? Se ele fornecer massa, se ele fornecer volume, se ele fornecer concentração molar dos reagentes no início, né? Então, é um indício de que nós vamos trabalhar com reagente em excesso. É isso? Então, nós temos que ficar ligados aonde? Na proporção. Que proporção é essa, professor? No balanceamento. Gente, o balanceamento é o principal fundamento nesse tipo de reação. Nós temos que vincular todo o cálculo, todo o desenvolvimento, aquele mesmo cálculo de regra de 3 que nós vimos anteriormente, o mesmo cálculo. Eu vou trabalhar com as funções e com as unidades de cada um, com as funções e as unidades de cada um, para eu poder fazer aí a minha relação matemática, tá? Para eu poder aí fazer... Gente, deixa eu só me conceda só um minutinho, por favor, pessoal. É porque a minha internet está muito ruim. Eu vou ver se eu consigo desenvolver aqui, tá? Só me conceda rapidinho esse minutinho. Tudo bem, professor. E aí, grande Lima Júnior? E aí, Nicolas? Beleza? Oi, voltei, desculpa, voltei. Oi, Nicolas, diga, Nicolas. Não é professor, tá cumprimentando o Lima Júnior, dá um bom dia pra ele. Tudo bem. Pode ficar à vontade, para falar com os colegas assim. Então, vamos retornar aqui, ó. Então, os indícios principais quando é fornecido informações para os dois reagentes. Lembrando, professor, não sei o que é reagente, eu não lembro o que é reagente. Pessoal, acho que tem uma reação química aqui, então não. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar a mim que é uma reação hipotética. Hipotética é aquela reação que não tem fundamento, né? Vou colocar aqui, por exemplo, ó. Assim, né, ó. Então, isso daqui, ó, são os reagentes, vamos lembrar, né? Isso daqui são os reagentes. E isso aqui são os produtos. Reagentes e produtos. Então, a minha relação, quando eu falo de reagente em excesso, está toda voltada para cá. Mas eu não posso deixar de questionar ou de verificar os coeficientes, que é justamente o balanceamento da reação. Então, a reação, ela precisa ser balanceada. Eu preciso ver se a minha reação está dentro do balanceamento. Tá? A Fernanda está entrando. Fernanda e o João Vitor. Deixa eu colocar aqui. Fernanda e João Vitor. João Vitor, deixa eu ver, só tenho ele, né? João Vitor, então... Certo, Fernanda e João Vitor vão entrar na aula agora. Pronto, eu os admiti. Então, vamos prosseguindo aí. O excesso, ó, o excesso, está dizendo aqui, ó, o excesso é a quantidade de reagentes que não participa da reação. Então, vai chegar uma hora que vai haver sobra, né? Então, esse que sobrou é o que está em excesso e eu não vou conseguir consumir tudo, vai sobrar. Então, geralmente, como é que eu sei, professor, que teve sobra numa reação? Quando você vê que houve uma formação de um corpo de fundo, por exemplo, né? Uma massa existente lá no final, é porque não consumiu tudo, tinha uma parte que estava em excesso. Ou pela impureza do material, ou até mesmo pela má reação que não aconteceu de maneira eficaz, né? Quando vocês estiverem vendo fisicoquímica, vocês vão ver sobre isso, chamada os choques perfeitos. Precisamos ter aí
a interação entre as partículas, e essa interação só acontece quando eu tenho choques, quando eu tenho contato. Se você for querer reagir um elemento sólido com um elemento gasoso, o contato deles é mínimo, né? Praticamente não existe uma reação. Então, é ideal que a natureza seja a mesma. Então, vou fazer uma reação com líquidos, ou fazer uma reação com gasosos, ou até mesmo com sólido, para poder evidenciar aí uma reação completa. Então, esse excesso aí, ó, é uma quantidade de reagentes que não participam da reação. Ela sobra após a terminou a reação, ela sobrou. Isso é fato. Então, para os cálculos, considere a regra. Então, para a gente trabalhar, nós só podemos trabalhar com o limitante. Nós só podemos trabalhar com o que vai ser consumido totalmente na reação. Se ele é consumido totalmente na reação, ele é chamado de limitante. O que tem excesso, nós já sabemos, é o excesso que vincula aí o nome da própria reação. Deixa eu passar aqui. Um exemplo aí, ó. Bora ver um exemplo para a gente poder já fazer um parâmetro de cálculo em função disso. Que é cálculo. Infelizmente, a gente vai ter que trabalhar com cálculo. Então, veja aí, ó. Em um recipiente, são colocados para reagir 40 gramas de ácido. No caso aí, ó, deixa eu pegar bem aqui uma canetinha. Vou pegar bem aqui uma canetinha, pronto, ó. Ele deu uma massa aqui, ó, de 40 gramas do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é esse. E disse que tem 40 gramas aqui do NaOH, que é esse. Né, ó. Então, nós temos aqui uma chamada reação de neutralização, só que os dois possuem a mesma quantidade de massa. Então, esse é o primeiro indício de que nós vamos trabalhar com reagente em excesso. A questão está dizendo, né? Sabe-se que um dos reagentes está em excesso. Se está em excesso, então a gente vai ter que definir qual dos dois estará em excesso. Após a reação se completar, permanecerão sem reagir. Então, eu quero saber justamente o valor do excesso. Nós queremos saber aí o valor que estará em excesso e quem é esse excesso. Quem será o excesso aí propriamente dito. Veja sempre isso. Se na questão tivesse fornecido apenas um dos valores para um dos reagentes, aí era outro departamento. Ele queria saber, por exemplo, quanto é que seria a quantidade do sal formado, ou a quantidade de água que forma aí nessa reação chamada de neutralização. Especificamente, ele deu 2 valores para a gente poder trabalhar. Então, esses 2 valores a gente vai vincular agora, tá? Deixa eu apagar bem aqui. Não esquece, deu valores tanto de massa, como vocês viram, massa, né? Ou mesmo volume, ou quantidade de matéria, número de mol, né? Que você já conhece também. E aí eu estou trabalhando direto com esse reagente em excesso. Note que ele forneceu para a gente as massas atômicas, que é necessário. Nós precisamos calcular a massa atômica de cada um aqui, ó, tanto do H2SO4 quanto do NaOH. Como é que calcula a massa atômica? Quem lembra? Quem lembra como é que faz o cálculo da massa atômica? É pegar a quantidade do elemento na molécula e multiplicar pela sua massa. Né? Ó, no caso, o hidrogênio é 1, então fica assim, 2 vezes 1. Eu tenho 2 hidrogênios e a massa dele é 1, que vocês estão vendo bem embaixo, ó. Não é mais, vou somando, ó. Vou somando, multiplica e soma. A massa do enxofre quanto é? 32. Aí fica aqui, 32, não é isso? Ó, só tem 1, né? Não preciso dizer que é 32 vezes 1. Mais 4 vezes 16, que é a quantidade do oxigênio. Ó. A quantidade dele é 4 e a sua massa, o seu número vai ser quanto? 16. Né? Fazendo toda essa relação, multiplica e soma, você encontra a massa molar ou massa atômica, como queiram dizer. Toma água, que esse período aqui está muito perigoso na questão da desidratação. Então, faça o cálculo da massa atômica para os E também para essa ressecação da pele também. Certo. Faça a mesma coisa aqui, né? Ó, 23, que é a massa do sódio, ó. Só tem 1, né? Mais 16, que é do oxigênio. Eita, mais ficou grande. Mais 1, que é do hidrogênio que eu tenho lá, né? Aqui no caso eu estou só somando, aqui eu multiplico e somo, e a gente vai desenvolver logo aqui, tá? Então, o primeiro passo é desenvolver a questão, desenvolver a reação, né? Desenvolva a reação. Bora ver como é que ela fica. Bora para a resolução. Bora ver. Aqui é uma outra explicação, é uma outra ajuda para quando você estiver fazendo as questões. Vocês podem utilizar essa ajuda aí, ó. Quando o exercício te fornecer a quantidade de 2 ou mais substâncias na reação química, tome cuidado, pois uma das substâncias pode estar em excesso.
Ou seja, não reage toda a quantidade fornecida. Nesse caso, para descobrir o excesso e o limitante, o macete é multiplicar cruzado. Isso é quando vocês têm os mesmos valores, tá? Vou fazer uma ressalva. Se ele te forneceu 40 de um e 40 do outro, é porque tem alguma coisa errada, né? Então eu tenho que definir. Então, se são os mesmos valores, você pode fazer esse cruzado aí como está te induzindo a fazer. Então, bora ver. É porque é caso a caso. Vou mostrar alguns casos para vocês verem que, às vezes, nem sempre eu consigo fazer esse cruzado aí. Então, olha aí, ó. Então, se são iguais, então escutem. Se tem valores iguais fornecidos, no caso, ele forneceu 40 gramas de ácido sulfúrico e 40 gramas de hidróxido de sódio, a gente vai fazer a relação desse cruzado com essas massas. Calcula a massa molar e faz o cruzado e veja os valores. Então, veja aí, ó. As massas molares pela massa fornecida das substâncias. O produto maior da multiplicação, porque se eu tenho a mesma massa, a tendência é que eles tenham produtos muito próximos, ou, no caso específico, que vai ser maior. Então, o produto maior da multiplicação indica o excesso, e o menor, né, da multiplicação vai indicar que é o limitante, que vai ser totalmente consumido na reação. Então, bora ver aí, ó. Vamos ver as massas, ó. Tá vendo a reação? Note que a reação tá balanceada, tá bonitinha balanceada aí, tá dizendo que eu tenho uma proporção de 1 para 2 aqui do reagente, ó. Porque se eu não tenho ninguém aqui na frente, é 1. Né, ó. Se eu não tenho ninguém aqui na frente, é 1. Então, eu tenho 1 mol disso, né, do ácido sulfúrico. Eu tenho 2 mols do hidróxido de sódio. Aqui eu vou ter 1 mol de sulfato de sódio e 2 mols de água, que aqui é o balanceamento. É o que eu falei para vocês. A necessidade de eu fazer a reação balanceada. Ela tem que estar balanceada. Eu vou precisar desse balanceamento pela questão de proporção. Tá? Então, veja aqui. Veja como é que funciona. 1 mol do reagente H2SO4 para 2 mols do reagente aí NaOH. As massas molares nós calculamos. 98 é do ácido, 80 é da base. Mas você vai dizer assim, professor, por que é 80? O que vai ser 80, professor? Eu não entendi esse 80 aí. O que é esse 80? O que é esse 98? Eu não entendi esse 80 aí. Ora, quando você calcula as massas, né? Você calcula as massas, você está calculando a quantidade pelo produto, foi o que eu mostrei para vocês, não é? Então, se eu tenho aqui, vou escrever lá no quadro. Se eu tenho isso aqui, H2SO4, e eu quero calcular a massa dele, eu faço do jeito que eu fiz. 2 vezes 1, mais 32, mais 4 vezes 16. Então, aqui, só tem 1 mol dele, não é, na questão? Então, aqui vai ser 98 gramas por mol, que é justamente a massa dele. Se eu pego outro elemento que tem 2 mols, NaOH, o que é que eu faço aqui? Eu vou pegar 23, que é a massa do sódio, mais 16, que é a massa do oxigênio, mais 1, que é a massa do hidrogênio. Então, quando eu faço essa soma, eu vou ter 40. Porém, eu tenho 2 mols aqui. Né? Então, vai ser 2 vezes 40, os 2 mols que a questão está fornecendo. Por isso que eu disse para vocês que a proporção é importante. Eu não posso esquecer de fazer a relação com a proporção. Então, eu pego a massa, multiplico. Por isso que agora eu fiquei com essa massa de 80 gramas por mol. Porque se você colocar apenas os 40, você erra a questão. Se você colocar apenas os 40, você erra a questão. Porque a proporção é o fundamento desse cálculo. Então, se esquecer de multiplicar pela proporção, você erra. Então, sobre a questão do cruzado, que vocês estão vendo aí, ó, eu vou multiplicar os valores cruzados. Eu vou pegar aqui, ó, poderia até multiplicar o mesmo, né? Não tinha problema, né? 80 vezes 40, né? E 98 vezes 40. Então, vamos ver o valor aí, ó. Né? Um vai dar 3.200, não é isso? Ó? Um dá 3.200 e o outro vai dar um valor maior. Deixa eu tirar bem aqui essa imagem da frente. Pronto. O outro vai dar um valor maior, 3.920. O que é que diz aqui, ó? Quando eu fizer a multiplicação, o maior valor, né, ó, o maior valor aqui, ó, indica que o elemento está em excesso, né, ó. Tá indicando que o elemento está em excesso. Como é o cruzado, ó, cruzado é porque eu peguei esse 80 aqui, ó, e multipliquei por 40 do outro, né? Eu fiz a mesma coisa. É isso, ó. Então, o valor cruzado vai indicar para a gente aí quem está em excesso. Então, vamos prosseguir a reação. Vamos prosseguir. Antes que o Nicolas está cansado, hein, Nicolas? É não.
Não é questão de cansaço, não, professor. É o estresse de estar sentado na frente do computador. Sei o que é isso, Nicolas. Ó, como o produto, ó, 3.920 é maior que 3.200, nesse caso, concluímos que o ácido sulfúrico é o limitante. Ou seja, o ácido sulfúrico ele vai ser totalmente consumido. Já o NaOH ele vai estar em excesso, né? Porque eu peguei o valor dele e multipliquei por 40, né? Peguei o valor da massa dele, que é 80, e multipliquei por 40, e o valor dele vai dar esse valor maior, não é isso? Então ele vai estar em excesso. Nesse caso, devemos fazer a realização do cálculo para saber quem é o valor que a questão está pedindo para a gente, o valor desse excesso, o valor que está passando, ela quer saber. Né? Então vamos ver aí, ó. Vamos voltar lá para a resolução. Está aqui o balanceamento feito. Esse é o limitante, porque esse vai ser consumido todinho, ó. Ele consome todo. E o outro é o excesso, né? Ó. O outro é o excesso. Então, como essa massa bem aqui está em excesso, ó, daqui está em excesso. Essa massa que está passando, eu já não trabalho com ela. Eu já não vou trabalhar com ela. Eu fazendo o cálculo direto aqui, ó, né? Produto do meio, produto dos extremos, aqui eu vou chamar de X. Se eu quisesse dividir direto, eu poderia fazer o que eu fiz aqui, né? Ó. Então, se eu divido esse valor aqui, vai dar 2,45. Então, se eu fiz a mesma coisa com esse, tem que fazer com o produto. Mas isso daí é só matemática. Tá? É só matemática. A química está onde? Quando eu descobrir quem está em excesso. Descobrir quem está em excesso e é com ele que eu não vou trabalhar. Mas a questão está pedindo para mim o valor desse excesso. Então, eu tenho que saber que valor verdadeiro é esse. Eu preciso saber se esse valor está vinculado aos 40. Então, ó, veja aí, ó. Fiz a regrinha, né? Ó, eu fiz a regra e eu encontrei, ó, aqui a massa que tinha que estar aqui não era 40. A massa que tinha que estar aqui é 32,65. Não é? Ó, porque ó, eu sei que ele está em excesso, eu já descobri quando eu fiz o cálculo e vi que o valor dele foi muito alto, ó, porque as massas que foram fornecidas foram iguais. Então, esse caso específico, ele tinha que ter essa massa. A massa tem que ser a massa verdadeira, a massa real, é essa aqui, de 32,65 gramas. Então, para eu saber o valor desse excesso, eu faço a diferença do que a questão me forneceu, que foi 40 gramas, com o que eu encontrei realmente, que é 32,65. Tá? Bora fazer aí, eu acho que vocês não estão conseguindo compreender muito bem. Bora fazer essa parte aí. Por isso que eu digo que parte de cálculo químico é bom no presencial. Então, veja, ó. Vou pegar aí o cálculo feito, né? H2SO4, mais 2 mols aqui de NaOH, formando aqui esse sal, o sulfato de sódio, né? Sulfato de sódio e 2 moléculas de água aqui. Nós encontramos a massa, que é 98, né? 98 gramas. E aqui é 2 vezes 40, por isso que deu 80, né? 80 gramas. Ele disse que tinha 40 gramas disso daqui e disse que tinha 40 gramas disso aqui, né? 40 gramas de um, 40 gramas de outro. Esse foi o dado que a questão deu. Então, se deu o mesmo valor para os dois reagentes, deu o mesmo valor para os dois reagentes, não é isso? Nós temos que ver qual deles está em excesso. Então, para ver qual deles está em excesso, a gente pode multiplicar os valores e verificar, não é? Do jeito que foi feito aí. Se eu pego 98 e multiplico por 40, aí dá 3.920, né? 3.920, que é o que deu bem aqui aproximadamente, né? Que eu fiz cruzado, do jeito que eu estou mostrando para vocês aí, né? Ó. Cruzei, né? Vai dar 3.920. Esse valor aqui, ó. 3.920. Então, você já está vendo, ó. Eu estou vinculando com o sódio, tá vendo, ó? Lá para o sódio. Faço a mesma coisa aqui, ó. Né? 80 vezes 40 nesse caso aqui, vai dar 3.200, né? 3.200. Esse valor é maior que esse, né? Esse valor é maior que esse. Consequentemente, esse rapaz está em excesso. Como ele está em excesso, esse valor aqui não é o verdadeiro. Eu preciso encontrar esse valor. Preciso encontrar o valor aqui. O que é que eu faço? Faço a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, 98, está para 80, 40
está para x. Né? Eu faço uma nova regra de 3. Né? Então, vamos lá. 40 vezes 80, tudo isso dividido por 98. Né? Ó, 40 vezes 80, nós já até vimos ali, né? Vai dar 3.200, né? 40 vezes 80, 3.200. Dividido por 98. Bora ver. 3.200 dividido por 98 é igual a 32,65 gramas aproximadamente, né? Então, esse valor é o valor que tinha que estar aqui, ó, que é o valor verdadeiro, é o real, né? Esse valor é o real. Então, eu já sei que esse cidadão está em excesso, o hidróxido está em excesso, e agora eu vou verificar qual é o valor do que está em excesso, qual é o valor do que está passando. Então, como é que eu faço, professor? Eu vou pegar a massa que a questão deu para a gente, que era de 40 gramas, e vou subtrair disso daqui, né? Ó, 40 gramas menos 32,65. Aí a gente vai encontrar esse valor que vocês estão vendo aí, né? Ó, de 7,50, não, 35, perdão. 7,35 gramas. Então, no final da reação, vai sobrar isso aqui. No final da reação, sobra 7,35 gramas. Gente, deixa eu dizer para vocês, esse conteúdo aí é um conteúdo muito frequente no Enem. Né? Muito frequente mesmo. Tá? Então, a gente tem que ficar muito espertos ao trabalhar com essa reação. Ah, professor, eu achei muito complicado esse negócio de eu ter que cortar aqui, encontrar um valor real, e no final do valor eu tenho que fazer a diferença e saber qual o valor da massa em excesso. Isso daí dificilmente acontece, essas perguntas. Geralmente ele quer que a gente descubra que é um excesso para poder não trabalhar com ele, para poder trabalhar com o limitante. Então, como era o limitante esse aqui, eu quiser saber, por exemplo, qual é a massa formada desse sal, então eu vou trabalhar com ele, ó, com os 40 gramas dele. Não trabalho com esse daqui, porque eu sei que ele está em excesso. Né? Eu já sei que ele está em excesso. Então, é dessa maneira que a gente vai trabalhar. Está faltando quantos minutos? Falta 5 minutos. Deixa eu mostrar uma outra maneira de eu trabalhar esse mesmo cálculo sem tanta dificuldade, só com a proporção. Vou mostrar para vocês. Oi. Como de professor, Jean, professor, tem várias maneiras de você chegar numa resposta, um destino. Tem vários caminhos, professor. Isso é verdade. Então, observa aqui, ó. Esse foi o que eu ensinei para vocês. Esse daqui é o de praxe. É o mais feito. Mas caso você esqueça dessa resolução, tem outro caminho, como o Nicolas está falando. Eu posso fazer esse cálculo aqui todinho relacionado à quantidade de matéria. Professor, o que é quantidade de matéria? É número de mol. Viu, gente? Quantidade de matéria é número de mol. A questão forneceu 40 gramas aqui do cidadão e forneceu 40 gramas desse outro. Eu tenho que saber quem está em excesso. Lembrando que a proporção que eu tenho aqui nos reagentes é a proporção de 1 para 2. Tá, ó. Proporção de 1 para 2. Ok? Então, o que é que eu faço? O que é número de mol, gente? É isso daqui, ó. Número de mol é massa, que é chamado de M1, dividido pela massa molar do elemento. Isso é número de mol. Tá, ó. A massa, que massa é essa, professor? Os 40, tá vendo? Ó? É os 40, é o M1 que a questão te forneceu. E essa massa molar é o que nós calculamos, né? Nós vimos que a massa molar do H2SO4, massa molar do H2SO4, quanto é que é? Ela é 98, tá? 98 gramas por mol. E a massa do NaOH, veja que agora eu não vou mais utilizar essa proporção, tá? NaOH é 40. Por que, professor? Porque eu não estou jogando direto na fórmula. Eu não estou jogando direto no cálculo estequiométrico. Eu vou saber só quem está em excesso. Então, eu vou fazer isso para os dois. Falta quanto minuto? Faltam 3 minutos. Eu vou fazer essa relação para os dois, ó, para eu poder saber quem está em excesso. Tem gente que pensa, ó, muito cuidado aí, Lima Júnior, muito cuidado todo mundo, muito cuidado, Nicolas. Veja aqui, ó, eu não vou dizer que ele está em excesso por causa desse valor aqui, não. Tem gente que pensa que é por isso, e não é. A gente tem que meter a mão na massa mesmo, fazer o cálculo. Não dá para saber visivelmente, tem que calcular. Então, ó, o que é que eu faço aqui? Ó? Vou pegar o do ácido aqui, ó. Vai ficar 40 dividido por 98. 40 dividido por 98. Bora ver aqui. 40 dividido por 98
vai dar aí uma quantidade de mol aproximada de 0, quanto? 0,4. Vou botar aqui. 0,4 mol. Isso daqui eu fiz para o ácido, tá? Ó, que é de 98. O outro vai ser os mesmos 40 dividido por 40, que é a massa que nós temos aqui, né? Ó. Então, nós temos 1 mol aqui. Pronto, ó. Eu encontrei essas quantidades de matéria do ácido e encontrei a quantidade de matéria da base. Quer que eu vejo? Quer que eu veja agora? A proporção. A proporção quanto é? Eu vou voltar para ela. Ó. É 1 para 2. Isso quer dizer que esse valor que eu encontrei aqui do ácido, o da base tem que ser 2 vezes ele. Repetindo. 1 para 2, não é? Ó. Qual é a metade de 2? É 1, não é não? Qual é o dobro aqui? Ó? É 2, né? Dobrei. Então, ó, esse valor que eu encontrei de 0,4, ele tem que ser o dobro para o NaOH, porque eu estou vendo aqui, ó, 1 para 2. Então, esse valor da base, esse valor caiu. Esse valor da base é o morcego derrubando aqui a letra G, é o morcego ali derrubando. Esse valor da base, ele tem que ser 2 vezes o valor do ácido. O ácido não é 0,4? Não é 0,4? Então, ele tinha que ser quanto aqui, ó? Aqui tinha que ser, na verdade, 0,8, que é justamente 0,4 vezes 2. Tinha que ser 0,8. Isso indica que ele está em excesso. Ele está em excesso. E qual é o excesso aqui na quantidade de mol? O que você tem pelo que você precisa, né? Ó, no caso seria, está em excesso 0,2. Né? 0,2 estaria em excesso. Então, veja como eu encontrei mais rápido do que fazer aquele negócio de multiplicar aqui. Complicava um pouco mais. Eu encontrei só pela quantidade de matéria e utilizando a proporção. A aula vai acabar aqui, essa primeira aula, tá, gente? A gente tem um tempinho, acho que de 1 segundo. Tome uma água, tome um cafezinho rapidão e voltem, tá? Volto para a gente concluir com questões. Tudo bem? Deu para entender essa partezinha aqui? Deu? Deu para entender? Deu, professor. Deu. Ótimo. Então, vamos aguardar aí a aula. O senhor pode ir um pouquinho mais devagar. Ô, Maria Clara. Eu vou repetir, tá? Na hora que a gente voltar, eu repito, tá bom? Tudo bem? Eu vou fazer os 2 processos de novo e vou mostrar para você que é o mais fácil esse daqui que eu fiz agora. Tudo bem? Então, quando a gente voltar, eu concluo, eu termino falando sobre isso. Vou mostrar os 2.